Em 15 de agosto de 2023, centenas de policiais fizeram batidas antes do amanhecer em Singapura. Até agora, 10 pessoas foram detidas e indiciadas. Todos estão sendo acusados pelo crime de lavagem de dinheiro proveniente do crime organizado. Foi uma notícia impactante devido ao grande volume de valores. Criptomoedas, Relógios de luxo, carros de luxo, bolsas de grife, imóveis. joias. Esse se tornou o maior caso de lavagem de dinheiro na história de Singapura. Isso representa aproximadamente 2 bilhões de dólares. Por décadas, a cidade asiática recebeu dinheiro estrangeiro, tornando-se uma das repúblicas mais ricas do planeta. Mesmo com a grande parcela de investimento ilícito, toda essa abertura está na mira da justiça. O caso mais recente atraiu bilhões de dólares de dinheiro supostamente sujo, em grande parte por meio dos maiores bancos do mundo. Isso acabou chamando bastante atenção para os tipos de brechas que potencialmente permitiram que essa enorme quantidade de riqueza fosse acumulada em Singapura. A origem dos acusados disparou um alarme sobre esses fluxos financeiros globais e se a fiscalização de Singapura tem sido efetiva. Os suspeitos são todos da China ou ligados ao país. Singapura é um país pequeno, é uma economia que não consegue sustentar o consumo interno como países maiores, como a China ou os Estados Unidos. É por isso que os investimentos externos são fundamentais para o crescimento de Singapura. É muito fácil viver e permanecer aqui, especialmente para os expatriados. Singapura há muito tempo capitaliza sua reputação de atrair os ricos do mundo todo. Criminalidade baixa, política estável e bancos receptivos. Singapura recebeu 1,5 trilhão de dólares em 2022. Em termos de ativos fixos, Singapura é o terceiro maior país, atrás apenas da Suíça e de Hong Kong. Mas essa enxurrada de dinheiro também trouxe desvantagens, já que o país se tornou mais caro. A escalada dos preços e a crescente desigualdade se tornaram questões problemáticas na cidade-estado. As pesquisas de opinião apontam que uma das principais questões mencionadas pelas pessoas é o problema do acesso à moradia. Singapura é a cidade mais cara do mundo para se ter um carro. O perigo é que esse descontentamento e angústia sejam associados à questão da chegada de muitos estrangeiros. Uma quantidade considerável do dinheiro que entra em Singapura vem da China. Desde 2019, o investimento aumentou 79%, chegando a 19 bilhões de dólares singapurianos. Essa fuga de recursos se deve, em parte, ao fato de o presidente Xi Jinping ter lançado uma política de redistribuição da riqueza chamada de prosperidade comum. Na última década, o governo chinês endureceu muitas regulamentações, e também vimos o aumento de muitas restrições em vários empreendimentos comerciais no país. Além disso, as rigorosas restrições durante a pandemia também fizeram com que muitos chineses deixassem suas casas em busca de um ambiente mais seguro. Mas por que Singapura? O mandarim chinês é uma das 4 línguas oficiais. A maior parte dos grupos étnicos de Singapura é de origem chinesa. Os sinais da riqueza chinesa estão por toda parte em Singapura. Clubes de luxo, concessionárias de automóveis e até campos de golfe. Singapura sempre foi um ótimo destino para os super ricos. Não foram só os chineses que debandaram para Singapura nos últimos anos. Temos personalidades como Ray Dalio e James Dyson, que basicamente estabeleceram escritórios familiares para gerenciar sua riqueza daqui. Mecanismos como este foram explorados e incentivaram supostos criminosos a encontrar maneiras de depositar seu dinheiro em Singapura. Escritórios familiares são empresas privadas, pouco reguladas e criadas pelos super-ricos para administrar seus investimentos. No período em que a China iniciou seus rígidos bloqueios devido à pandemia, o número de escritórios triplicou em Singapura. É um negócio que o governo de Singapura promoveu ao longo dos anos e estimulou um ecossistema com advogados e bancos que oferecem apoio a escritórios familiares. É claro que quando tem muita grana entrando, não importa quão rigorosa seja a legislação, algumas maçãs podres acabam aparecendo. E o que sabemos sobre os 10 suspeitos? Alguns deles estão na lista de procurados da China desde 2015 ou 2016, por operações de jogos de azar online, o que é considerado ilegal em território chinês. Todos vieram a Singapura nos últimos anos para montar negócios aqui.
Alguns desses suspeitos afirmam que foram orientados a abrir um escritório familiar, como uma forma de se estabelecerem tranquilamente em Singapura. Muitos dos suspeitos também fundaram companhias. O que eles podem fazer é contratar um cidadão natural ou residente permanente para atuar como diretor de fachada ou executivo da empresa. No caso de alguns desses acusados, eles tinham um secretário corporativo que basicamente tinha algumas centenas de empresas no nome dele. Durante o processo de investigação, achamos uma empresa que ajudava a abrir um negócio em Singapura em 24 horas. As autoridades estão examinando se brechas ou fraquezas no sistema permitem que os suspeitos transfiram dinheiro para Singapura. De fato, seu estilo de vida não é muito discreto ou modesto. Uma coisa comum a todos os suspeitos é que eles residiam em propriedades imobiliárias extremamente cobiçadas em Singapura. Estamos falando sobre locais que são equivalentes a Mayfair em Londres ou ao Central Park em Nova York. Todas as acusações estão relacionadas à lavagem de dinheiro e fraude. Até o momento, nenhum deles foi condenado e alguns afirmaram que enfrentarão as acusações na justiça. Temos que ser muito cuidadosos, muito discretos, manter isso em pequena escala, mas examinar os vínculos e então agir para que o dinheiro não saia de Singapura. Já temos provas que mostram claramente que foram usados documentos falsificados para justificar a procedência dos fundos na época que o dinheiro veio para cá. Após as prisões, o governo declarou que está estabelecendo a formação de um comitê interministerial para investigar se existem falhas em qualquer setor do governo que tenham permitido a infiltração de dinheiro ilícito em Singapura. A conectividade internacional, diversidade e profundidade do nosso ecossistema financeiro também nos torna atraentes para criminosos que buscam explorar essas qualidades para ocultar seus rastros e lavar seus ganhos ilícitos. Isso afeta não só Singapura, mas também todos os grandes centros financeiros. 2,8 bilhões de dólares foram apreendidos em todo o sistema. Certo? E mais ou menos 1,5 bilhão foi encontrado somente no setor de serviços financeiros. Então temos que nos perguntar, como podemos melhorar? Também se questiona quem facilitou a movimentação do dinheiro supostamente sujo. Os suspeitos tinham fundos em mais de 10 bancos em Singapura, incluindo Credit Suisse e Citigroup. Como um dos principais centros financeiros do mundo, as transações diárias em Singapura são volumosas. Se tornarmos as regras muito rígidas, então é a grande maioria dos depositantes inocentes que será penalizada desnecessariamente. No que diz respeito ao meu sistema, o sistema está limpo e fez o que deveria fazer. Se o meu sistema estivesse corrompido, então eu estaria em apuros. A questão essencial, não só para Singapura, mas para qualquer centro financeiro é quanto custa e qual é o risco que você está disposto a correr para atrair os ricos de novos negócios, enquanto ao mesmo tempo mantém a quantidade de salvaguardas para dissuadir a possibilidade de se tornar alvo de capital ilícito. Além de ponderar a adoção de mais regras para os escritórios familiares, Singapura está revisando o sistema atual para evitar lavagem de dinheiro. As autoridades dizem haver pelo menos 8 suspeitos ainda foragidos. O Credit Suisse, agora parte do BS Group AG, e o Citigroup não quiseram comentar.